Obrigado. Então, como eu dizia, meus amigos, nós vamos começando hoje a apostila número 2 sobre a mediunidade, editada pelos amigos da Federação Espírita Brasileira. Encerramos a primeira na vez passada e agora temos aí um longo caminho pela frente. Tudo igualmente muito proveitoso para nós. Adriana, o seu microfone. Aliás, por favor, cuidem dos microfones de vocês. Então, vejam só, organização e funcionamento da reunião mediúnica. Então, aqui nós vamos ver aspectos de reuniões mediúnicas simples, básicas, lembrando que elas podem variar na sua dinâmica, nos seus conteúdos, nos seus objetivos. Mas, claro, nós temos algo de muito universal para vermos a partir de agora. Então, página 19. As condições de organização e funcionamento de uma reunião mediúnica na casa espírita abrangem aspectos que devem ser atendidos na medida do possível. Resumem-se as características relacionadas à atuação da equipe, ao local, dia e horário da realização do intercâmbio mediúnico. Vale a pena nós nos lembrarmos que as reuniões mediúnicas no mundo inteiro, no que nós chamamos no movimento espírita, no Brasil e fora, essas reuniões podem acontecer de manhã, pela tarde ou, mais frequentemente, à noite. Qualquer horário é válido. Não é? Existem instituições que já trabalham há muito tempo, não é? Que têm muitos colaboradores e, numa mesma semana, nós temos 4, 5 ou 10 grupos trabalhando nessa chamada seara mediúnica. Mas, em geral, em níveis diferentes, grupos diferentes, experiências diferentes, né? Mas, às vezes, um mesmo centro tem uma ou duas reuniões e a escolha do horário, né, e do turno de trabalho, ele varia de acordo com os dirigentes, com os frequentadores, né? Existem reuniões de 1 hora e meia no máximo, como é muito comum no movimento espírita, mas existem grupos que trabalham por características um período mais longo, já que as pessoas conseguem, naquele período, se reunirem regularmente, né? Então, nós podemos ter uma reunião de 1 hora, uma reunião de 3 horas e meia, como alguns de vocês aqui já conhecem, né? Tudo é bom, tudo é útil, tudo é benéfico. É claro que uma reunião mais longa, com equipes devidamente capacitadas, essas reuniões poderão, claro, trazer uma utilidade maior para tudo que o mundo tem e de que a reunião mediúnica pode cuidar, pode ajudar, pode trazer para esses espíritos a melhor destinação possível, né? Então, vamos em frente. A prática mediúnica, tal como é conhecida ou concebida nas instituições espíritas, prioriza o atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Essa é a razão fundamental. Porém, as reuniões mediúnicas podem oferecer grandes vantagens por permitirem que as pessoas que nelas tomam parte se esclareçam, mediante a troca de ideias, como assinala Kardec, completando o seu pensamento
com estas outras considerações. Mas, para que produzam todos os frutos desejados, requerem condições especiais, pois procederia mal quem as comparasse às reuniões comuns. Aliás, sendo cada reunião todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das instruções precedentes. Como tal, com ela devemos tomar as mesmas precauções e preservá-las das mesmas dificuldades que os indivíduos isoladamente. É importante, pois, diz o texto, investir na melhoria do elemento humano que compõe a reunião, bem como assinala André Luiz, quando ele diz: cada componente do conjunto é peça importante no mecanismo do serviço. Todo grupo é instrumentação. Assim, para que a casa espírita realize reunião mediúnica séria, essa é uma expressão bem também de Kardec, deve evitar improvisações e descontinuidade da tarefa como um todo, mas também da participação de qualquer um que tenha, por algum tempo, participado da equipe. Por se tratar de uma atividade espírita de grande responsabilidade, planejada e coordenada pelos benfeitores espirituais que contam com a colaboração esclarecida dos participantes encarnados. Ou seja, como já se sabia, é um todo, são duas equipes como que integradas, encarnados e desencarnados, todos têm as suas responsabilidades dos dois lados da vida, não é? E nós precisamos compreender quais são as nossas tarefas, as nossas questões como assiduidade, como pontualidade, como disciplina, para que o grupo funcione o mais adequadamente possível. Mas vamos ver isso tudo daqui a pouco. Pois bem, além do mais, a prática mediúnica espírita precisa ter necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Então, esse é um parágrafo que nós devemos ler, reler, meditarmos sobre o que está nele contido, não é? Lembrando que a prática mediúnica, ela não pode se dissociar do sentido do progresso espiritual de cada um dos seus integrantes, sejam dirigentes, mantenedores, médiuns sutis ou ostensivos. Na verdade, todos que participam dela, que são convidados ou aceitos para a participação, seja um grupo, como é típico, um grupo presencial, seja um grupo virtual, agora que isso começou a surgir em função da pandemia recente. Não é? Tudo que nós fazemos online, ela é algo que também precisa ter os cuidados todos, os mesmos, aliás, que nós deveríamos ter e foram tidos sempre nas reuniões sérias pelo mundo, não é?
na seara mediúnica. Então, vamos ver a ideia, vamos nos imaginando dirigentes espíritas. Nós que conhecemos um pouquinho da doutrina, vamos como que fazendo uma ideia de, quem sabe ali adiante, nós sejamos úteis no sentido de formarmos um grupo envolvendo conhecidos, amigos, frequentadores do centro que nós temos participado, vamos como que exercitando como que essa organização, vamos meditando sobre. Então, número 1, a privacidade. Quero dizer para vocês, e vocês já sabem também, né, que, de um modo geral, as reuniões mediúnicas devem transcorrer em ambientes privativos. Mas, confesso que, ao longo de muitos anos, eu conheci grupos que funcionavam, antes que eu os conhecesse, aberto ao público. Eu me admirei muito quando vi isso pela primeira vez, mas também pelo lado positivo, que apesar, não é, de um grupo muito maior, havendo inclusive toda uma assistência no anfiteatro, as reuniões transcorreram muito bem, acreditando eu que a equipe espiritual, mas também os dirigentes e frequentadores, tomaram todos os cuidados para que, fugindo um pouquinho a uma regra, né, a uma tendência, ainda assim, aquelas entidades, pelo exercício mediúnico daquelas pessoas, fossem devidamente auxiliadas. Privacidade. As reuniões mediúnicas devem ser privativas, tendo as portas chaveadas, para se evitar a entrada de participantes atrasados ou de pessoas estranhas ao trabalho durante a realização dela. Então, talvez nem todos, não é, como que cheguem a esse ponto de cuidado, mas é de se pensar, não é? Eu me lembro, mesmo no reencontro em Copacabana, uma que outra pessoa chegando atrasadinho, né? E quando acontece isso, perturba o ambiente. Por quê? Porque a concentração de cada médium, aprendiz ou experimentado, tanto quanto o trabalho dos amigos espirituais, trazendo espíritos para a sintonia conosco, nada disso deve sofrer como que alterações ou influências por elementos do meio, do ambiente onde a reunião está se dando. Por isso, antes do texto, eu já mencionava assiduidade e pontualidade, para que, uma vez a reunião começando, ela não sofra certo tipo de interferência e prejuízo. Muito bem, seguimos. Não se justifica retardar o começo da reunião para aguardar a chegada de algum retardatário, visto que a equipe espiritual já se encontra presente, atenta a esta orientação de André Luiz. Pontualidade, tema essencial no cotidiano, disciplina da vida. Esse orientador espiritual também recomenda: aconselhável se feche disciplinarmente a porta de entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura da reunião. Tempo esse que será empregado na leitura preparatória, na preparação do ambiente,
a musiquinha de fundo, o silêncio respeitoso. Uma curiosidade, né, é quanto, por exemplo, ao nosso grupo aqui, que é um grupo formado por amigos de diversas cidades no Brasil e em outros países. E cada um tem o seu ambiente, cada um tem como que até fusos horários diferentes do que nós temos, por exemplo, agora no horário de Brasília, como se diz. Então, não é porque, sendo uma reunião não presencial, que nós devemos desrespeitar desavisadamente aquilo que se recomenda em termos tanto de assiduidade como de pontualidade. Até porque o exercício aqui, num grupo em treinamento, tudo que nós treinarmos por agora, quando as coisas forem voltando ao presencial, e muitos já voltaram e nós vamos mantendo os nossos trabalhos aqui nas segundas-feiras, que tudo seja proveitoso em termos de exercício, valorizando-se assiduidade e pontualidade. Não é? Nós não vamos trabalhar a questão de chaves, de fechaduras, porque nada disso é razoável para o nosso grupo, né? Mas vejam na apostila, que é uma apostila da Federação Espírita Brasileira, envolvendo André Luiz e Allan Kardec, a ideia dos cuidados que se deva ter. De qualquer maneira, a mensagem está aí, para nós todos, né? Item 2, os participantes encarnados da reunião. Estes devem ter formação espírita básica, evangélica e doutrinária. Todos vocês têm conhecimento doutrinário, mas o que é para este grupo, para esta equipe, deve ser universal. E, em geral, tudo isso é respeitado pelos dirigentes que vão elaborando grupos novos a cada intervalo de tempo. Cursos regulares da doutrina espírita, como o estudo sistematizado dela. Então, assim como existem as apostilas sobre o tema da mediunidade, existem as apostilas também da FEB e outras de outros grupos dentro do movimento espírita nacional e internacional sobre o estudo das obras básicas, que nós chamamos assim, estudo sistematizado. Estudo e prática da mediunidade, que são as duas apostilas que nós estamos examinando, ou das obras básicas da codificação, sobretudo o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, que foram os 3 primeiros na sequência lógica do surgimento da codificação. Porque neles nós temos os aspectos mais fundamentais sobre a doutrina em geral, né? Sobre uma visão espírita da realidade, sobre a mediunidade, com o Livro dos Médiuns, e sobre as questões morais na obra essencial que vincula a doutrina espírita aos ensinamentos de Jesus. Lembrando que mediunidade é uma coisa, médium espírita é outra coisa. E a evangelização de qualquer um de nós faz parte do mesmo caminho que tem a ver com o exercício da faculdade mediúnica. Enfim, tudo isso eu sei que vocês já refletiram antes. Vejam só, página seguinte, Allan Kardec informa que os estudos espíritas nos ensinam a distinguir o que é real do que é falso,
ou exagerado nos fenômenos. Entretanto, é imprescindível que o trabalhador do grupo mediúnico não se descure do seu aperfeiçoamento moral, fundamentado nas orientações do Evangelho de Jesus, adquirindo, assim, a necessária autoridade moral no relacionamento com os espíritos, sobretudo com os que ainda se comprazem na prática do mal. Vejam que bonito isto, né? O que a apostila traz sobre o esforço de cada trabalhador espírita, seja no campo da mediunidade ou qualquer outro, seja como médium ostensivo ou não, em termos do quanto o seu aperfeiçoamento, o seu amadurecimento, a sua conscientização, a sua autoavaliação, não é? A busca por um aperfeiçoamento e a ideia, como que da chamada reforma íntima, beneficia individualmente a cada um. Mas, por outro lado, vai beneficiar todo o conjunto da equipe encarnada, tanto quanto vai poder beneficiar os espíritos que precisam de ajuda. Então, é uma aquisição, é um benefício que se encadeia a várias questões tão necessárias no nosso mundo e na nossa condição pessoal. Um médium, volta e meia se pensou e se trouxe essa reflexão. O médium de hoje, ele não pode ser o médium de daqui a 2 anos. Tanto quanto as reuniões mediúnicas de hoje não podem ser as mesmas de daqui a 4, 5 anos. Por quê? Porque a lei do progresso, ela espera a contribuição pessoal de cada um. E é algo que, se a espiritualidade amiga nos ajuda tanto, as coisas fundamentais não são eles que trarão. São buscas pessoais, fruto de percepções, amadurecimentos, simplicidade, humildade para uma busca desse aperfeiçoamento. Porque ele é um trabalho pessoal, a par de toda uma ajuda que os benfeitores nos dão, nos trazem, né? De 1000 formas diferentes. Enfim, conscientização. Seguindo adiante, não há médium que empregue mal a sua faculdade por ambição ou por interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, e que de tempos em tempos não receba advertência dos espíritos. Advertências formais, mas também advertências circunstanciais, sendo A, B ou C levados a vivências dolorosas, por herança dos erros pretéritos e pela falta de amadurecimento quanto àquilo que já deveriam ou poderiam ter alcançado e não o fizeram, por uma certa indiferença a estas questões que, claro, vão requisitar um esforço maior quanto à mudança, à transformação e à aquisição de aspectos morais diferentes do que havia dentro de si até então. Isso não é só para médiuns, isso é para todo mundo no movimento espírita, né? E nós temos visto e acompanhado dificuldades muito grandes acontecendo nas instituições, maiores ou menores, em função desse descuido
e, de certo modo, dessa indiferença em relação a tudo isto, né? Enfim, sigamos. O mal é que, na maioria das vezes, ele não as toma como dirigidas para si mesmo. Por quê? Orgulho, egoísmo e vaidade, aquela chamada tríade devastadora. Lembram? Martins Peralva, esse é um autor brasileiro, talvez não bem conhecido de alguns de vocês. A FEB publicou alguns livros dele e é um autor muito competente em tudo aquilo que ele examinou. Martins Peralva diz, por sua vez, sobre a importância da melhoria moral e do estudo. O aprimoramento contribui para que, na condição de médiuns, de receptores da espiritualidade, afinizemo-nos com princípios elevados. O estudo e a fixação do ensino espírita colocam-nos em condições de mais amplo discernimento da vida, dos homens e dos espíritos, ou seja, da realidade. Aqui eu queria fazer uma observação, por causa de uma lembrança. Tudo que se refere aqui é sobre a mediunidade no âmbito do exercício mediúnico nos centros e núcleos espíritas. Mas nós já vimos que a mediunidade ela pode ser exercida em grupos de outras crenças e podem ser exercidas de maneiras muito proveitosas para todo mundo, como também, especialmente na Europa, nos Estados Unidos, nós vamos encontrar médiuns que nem conhecem a doutrina espírita e aí não tiveram chance de terem na doutrina como que o rumo norte da bússola para o exercício devido, seguro da mediunidade. Então, só para vocês terem uma ideia, nesses lugares que eu citava, você tem médiuns que trabalham sozinhos, que vendem o seu produto mediúnico, supostamente, às vezes até um bom componente anímico, o que não desfaz do seu trabalho, mas acabam agindo profissionalmente. Temos muito no Brasil, na África, em Portugal, no Reino Unido, nos Estados Unidos. E visitando esses lugares e tendo amigos neles, nós vamos acompanhando a realidade nessa área de uma mediunidade que eu poderia dizer um pouco assim, sem Jesus, sem o Evangelho. Portanto, sem a caridade e para um certo proveito pessoal. Claro que muitos desses médiuns, eles querem ajudar os seus consulentes. Geralmente não são reuniões mediúnicas em torno de uma mesa, como nós nos habituamos, né? No movimento espírita, no Brasil e no mundo. Mas nós temos que lembrar que a mediunidade não é como que apanágio do movimento espírita, é algo do ser humano. Sempre houve mediunidades e médiuns. E o espiritismo é relativamente recente. Por isso que a divulgação do espiritismo, os seus conteúdos e a revelação do espiritismo, ou a divulgação pelo exemplo, vai aos poucos, como que criando condições mais favoráveis ao exercício melhor, mais condizente da mediunidade, numa união entre o mundo espiritual tão cheio de amor e a realidade tão atrasada e tão sofredora do mundo, né? Enfim,
apenas para nós nos lembrarmos que nem tudo é como nós gostaríamos, mas o que nós precisamos cuidar é da nossa casa, não é? É das casas espíritas onde as reuniões acontecem, para que elas tenham esse norteamento que os que nos precederam sugeriram ao longo de toda a existência do movimento espírita no mundo. Seguindo adiante. Por isso a ideia, né? É importante assinalar que o trabalhador do grupo mediúnico deve estar integrado em outra atividade da casa espírita, não se limitando apenas à participação na reunião mediúnica. Então, num grupo espírita, num centro de tamanho maior ou menor, né, você vai ter inúmeras atividades. Há centros que funcionam de manhã, de tarde e de noite, seja em atividades sociais, de caridade, seja grupos de estudo, de evangelização, trabalho público doutrinário, reuniões de educação e desenvolvimento mediúnicos, reuniões de desobsessão, reuniões de pesquisas, enfim, há toda uma diversidade, não é? Então, qual é a sugestão? Que cada médium também se preocupe de participar de outras atividades que sejam benéficas para o movimento, tanto quanto para as atividades do dia a dia da instituição. 2 ou 3, né? Sempre havendo uma preocupação com o estudo da doutrina, porque nunca o médium sabe tudo. Pelo contrário, na maioria das vezes, de verdade, muito pouco conhece. Por quê? Porque há toda uma imensidão de conteúdos necessários de serem, ao longo do tempo, conhecidos. Então, é uma formação doutrinária que tem início, tem meio, mas não tem fim. Nós vamos desencarnar, nós vamos lá do outro lado, dependendo do nível de maturidade, perdão, nós vamos continuar nos interessando de buscarmos melhor entendimento sobre tudo isto. E agora, lá do outro lado, nós vamos ter a visão dos desencarnados. E aí nós vamos observar as atividades dos encarnados e vamos nos lembrar, não é, do quanto o estudo era importante, porque uma vez desencarnados, nós vamos reparando certas dificuldades que já não deveriam existir e que cada aprendiz de médium, cada médium já no serviço há décadas, ele deveria cuidar-se muito mais e melhor. E quando eu digo médium, tanto médiums ostensivos, médiums de apoio, médiums passistas, médiums magnetizadores, dirigentes, colaboradores, tanto das reuniões mediúnicas como de quaisquer outras do ambiente espiritista. Não faz sentido isto? Então, sigamos mais adiante um pouquinho. O número de componentes da reunião mediúnica não deve ser excessivo, o que tornaria contraproducente a reunião. Os grupos compostos de menor quantidade de pessoas funcionam melhor, pondera Kardec. Eu apenas, entre parênteses, eu gostaria de compartilhar com vocês que eu já tive, durante esses anos, a oportunidade de, tanto na nossa casinha espírita, como visitando instituições nos Estados Unidos, em Portugal, na Itália, onde fosse, de estar vendo e como que participando de grupos
maiores ou menores. Grupos, por exemplo, de 3 ou 4 pessoas, mas me lembro muito bem de grupos com 15, 20, 30 pessoas. Ainda mais quando, por exemplo, eu era o visitante, e aí os dirigentes amigos reuniam vários grupos da mesma instituição para estarmos todos juntos em trabalhos de assistência. E aí, então, eram grupos numerosos. Então, o que acontece? Uma reflexão a mais nisso. Em geral, as manifestações se dão uma de cada vez dentro de uma mesma reunião mediúnica. Mas existem grupos de trabalho, equipes, em que as manifestações simultâneas são bem-vindas, podem acontecer. E eu estive em muitas delas, com a maior naturalidade e observando tudo funcionando muito bem, desde que haja, claro, mais de um dialogador, desde que haja um sequenciamento razoável das comunicações, colegas que começam a dialogar enquanto nós estamos finalizando um diálogo que começou antes. Então, tudo isso é possível, havendo bom senso, havendo o bom preparo de cada médium e todos eles reunidos numa mesma equipe. Então, é claro que eu me refiro a reuniões menos comuns, essas em que as manifestações simultâneas puderam se dar e foram muito proveitosas, sempre foram. Mas, de um modo geral, ainda mais quando os grupos são iniciantes, o que pode demandar alguns anos, é melhor que elas sejam uma de cada vez, né? Para que haja uma atenção maior para cada entidade. Em geral, entidades necessitadas. Enquanto há uma manifestação ou outra, os demais trabalhadores, eles têm vidência, eles podem psicografar, eles podem desenhar, não é? Não é preciso que eles fiquem como que engessados, esperando um momento específico para darem passividade. É preciso ter, vamos dizer assim, uma ideia boa desse conjunto e, ao mesmo tempo, uma dinâmica razoável, aceitável para que tudo corra bem. Então, pondera Kardec, 2 pontos. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais de toda reunião séria, olha ele agora falando aquela expressão, compreende-se facilmente que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Ou seja, acontecendo vai exigir um pouco mais do grupo, de cada um, e dos dirigentes desse grupo. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número, e bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que 10 pessoas distraídas e barulhentas. Mas também é evidente que quanto maior o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Difícil, sim, mas impossível jamais. Aliás, é fato comprovado pela experiência que os círculos íntimos, às vezes até familiares, de poucas pessoas, são sempre mais favoráveis às belas comunicações. E eu gostaria de lembrar que, por muito tempo, nós tivemos reuniões mediúnicas em que eu estive como que
apenas com um médium ao meu lado. E essas reuniões, hoje, ontem, anteontem, elas correram sempre muito bem, e é natural. A presença de um médium só, ou de uma equipe muito reduzida, até pode limitar um pouco o espectro de benefícios e de atuação caritativa. Mas, pelo contrário, às vezes, essa intimidade ela pode ensejar níveis de aprofundamentos que, às vezes, um grupo maior pode não favorecer. Tudo depende de que grupo é este, de quem são os médiuns, do embasamento doutrinário que cada um possui, da vivência, da bagagem, não é? Do que já experimentou nessa área tão linda do trabalho que é a área da mediunidade. Seguindo para a página 22, André Luiz recomenda o número de 14 pessoas. Vejam que curioso. Já Leon Denis sugere 10 a 12. Por que varia? Porque não há consenso. Não há necessidade de consenso. O que nós precisamos é bom senso para que o grupo seja bem formado, bem preparado e bem administrado durante as suas atividades de auxílio. Sobretudo no começo das experiências. Vejam, Leon Denis. É fundamental que o grupo seja constituído de elementos simpáticos entre si, unidos pela busca de objetivos superiores e pelo desejo de se aperfeiçoarem moral e intelectualmente, conduzindo-se por esta diretriz de O Livro dos Médiuns, 2 pontos. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. É como um feixe de varas. Se você tem uma ou duas, dependendo da ventania, você pode tê-la como que vergada para um lado, para o outro. Mas um feixe coeso de varas é uma garantia de estabilidade, mesmo diante de qualquer intempérie. Muito bem. Não é aconselhável na reunião a presença de encarnados que apresentam sinais de processo obsessivo. Não é proibido, mas não é aconselhável. Mas tudo depende da história do grupo e dos seus integrantes, podendo haver uma permeabilidade maior ou menor de acordo com o que aqueles dirigentes avaliem. O mesmo se aplica ao trabalhador do grupo que se encontra sob o jugo de obsessão. Deve ser afastado das atividades mediúnicas e encaminhado ao serviço de atendimento espiritual da casa espírita, ou à pessoa responsável na instituição por esse gênero de tarefa, devendo retornar ao grupo mediúnico quando se revelar reequilibrado. A condução de uma reunião mediúnica nos padrões evangélico-doutrinários deve pautar-se sempre pela simplicidade. Muito bem, meus amigos. Nós vamos deixando os itens 3, 4, 5 para a próxima semana, mais ou menos dividindo esse primeiro tema em 2 partes, hoje e na próxima semana, no dia 21 de novembro. Está bem, meus amigos? Então, nós vamos como que
Se vocês acharem válido, nós vamos abrindo para as questões, as perguntas que vocês possam desejar trazer esta noite, de certo modo, sobre esse conteúdo examinado agora há pouco. Fiquem à vontade. Sérgio. Oi, Janete. Salve, boa noite. Boa noite a todos. Uma pergunta. A gente leu há pouco, um trabalho não deve se parar, né? Aí eu fico pensando, por conta da pandemia, um grupo que atuava no dia da semana e que tinha um perfil que era mais socorrista, mais vinculado ao atendimento fraterno. E um outro grupo que era mais vinculado à obsessão. Por conta da pandemia, os grupos, né, tiveram um momento de parada, só ficou o estudo. Quando voltou, o horário da obsessão passou para o horário do grupo que tinha outra característica, mais socorrista. E eu fazendo parte desse grupo, às vezes eu me sinto um pouco deslocada. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Olha, Janete, nós vivemos uma situação muito diferente de tudo, não é? Por uma necessidade, por circunstâncias que duraram, aliás, muito tempo. Então, na retomada, nós já poderíamos imaginar que viveríamos algumas questões no sentido das mudanças, das adaptações. Então, agora, tudo é um convite ao trabalho de diálogo, de adaptações. Não é? Talvez nós não pudéssemos ainda ter de volta o que nós tínhamos por ocasião do início da pandemia. Então, essas dificuldades aconteceram e ainda estão sendo trabalhadas em busca de superação em tudo quanto é lugar. Existem casas espíritas que não conseguiram retomar atividades presenciais. Nós ainda vamos viver algumas limitações por uma nova variante que chegou, que tem alta transmissibilidade, que já está exigindo de novo máscaras para certas pessoas. Então, nós temos que ir nos adaptando. Agora, sempre os dirigentes com os trabalhadores procurando a melhor adaptação para a maioria dos integrantes. E um que outro que frequentava a tal reunião, que agora já não existe mais porque houve uma mistura, é um convite a que todo mundo se adapte, até que as circunstâncias possam voltar a mais ou menos, se não na totalidade, do que havia antes. Porque que bom que o que havia antes agradava a todo mundo, foi construído por todo mundo, é um resultado do esforço da casa e de cada trabalhador. Se agora ainda não é possível, procure-se o melhor, não é? Faça-se a melhor ou a caridade possível e se aguarde circunstâncias mais proveitosas, mais capazes de permitir até, no limite bom, o que havia antes, que já é uma experiência do grupo, não é? E se daqui a 6 meses já for possível, graças a Deus. Mas o que vocês já fazem agora, Janete, é muito bom. E é um convite também a uma adaptação, a um esforço de adaptação. Olha, não era bem o que eu gostaria, entende? Mas aqui eu vou me doar da melhor maneira. Mesmo que seja ficando em silêncio, orando, torcendo para que haja uma retomada o quanto antes, doando fluidos numa prece enquanto as manifestações
acontecem. Né? Existem tantos itens que cada um pode exercer, não é? Que são tão bacanas e úteis. Então, tem coisas mesmo, Janete, que são questões de tempo. Não é? Nós é que tivemos que mudar um pouco o cenário. Não fomos nós que quisemos, nós nos adaptamos. Agora é esperar uma melhora do contexto ambiental, que ainda não é plenamente o mesmo de outrora. Né? Faz sentido? Faz todo Já sentido. Faz todo sentido. Muito obrigada, Sérgio. nada, querida. Manda um abraço para todo mundo do FEALMA, tá? Manda, Todos. a gente vai ter o nosso trabalho hoje à noite. Pode deixar que eu mando para você. Yes. Tá bom. Obrigada. Então, alguém mais gostaria de... Por favor, fiquem à vontade. Dúvidas? Eu tenho uma Algo... pergunta, uma dúvida, doutor Sérgio. Eu acho que é uma dúvida meio básica para a maioria das pessoas aqui, mas eu fiquei curiosa como é a decisão de qual espírito vai poder se pronunciar numa reunião mediúnica. Porque eu imagino que devam ter vários, assim, deve ter uma fila. Eu não sei como é que é essa prioridade, sabe? Uhum. Olha, Paula, essa dinâmica também, ela varia de grupo para grupo na mesma instituição ou instituições diferentes, de cidades quaisquer, de qualquer lugar do mundo. Né? Então, no modelo mais comum, simples e muito benéfico, um grupo se reúne em torno de uma mesa e vamos dizer que tenhamos 10 pessoas, lembrando de Leon Denis, quando ele falou 10, 12. Não é? Nós temos uma dirigente, ou um ou uma auxiliar, né? Talvez mais alguém em condições de dialogar com as entidades. Nós temos 2 ou 3 médiuns de apoio ou de sustentação, e nós temos 2, 3, 4 ou 5 médiuns, vamos dizer assim, de psicofonia. E aí, na maioria das vezes, você pode abrir uma reunião deixando a critério dos benfeitores desencarnados que espíritos eles escolheram, trouxeram para a sintonia com os médiuns A, B ou C. Cada um em cada momento. E, às vezes, um já começa a ver um contexto, uma entidade, já começa a dar uma primeira manifestação, os demais se contêm. Terminado o acolhimento ao primeiro, daqui a pouco, do outro lado da mesa, por exemplo, o outro ou a outra médium começa a dar a comunicação. Não é? Ou seja, os médiuns aprenderam a esperar a sua vez. Às vezes, uma determinada médium, A, B ou C, costuma dar início aos trabalhos, por exemplo, trazendo um espírito esclarecido. Não é obrigatório. Não é uma necessidade se o grupo é um grupo composto de pessoas que estudaram bem a doutrina espírita. E mais do que isso, o Evangelho de Jesus. E procuram no dia a dia a sua renovação moral. Mas, com frequência, reuniões mediúnicas no mundo começam com um amigo, trazendo uma palavra de conforto, de orientação, e às vezes até no final, antes da prece, que conclui os trabalhos, aquele mesmo ou um outro vem se despedir, fazer algum comentário. Depois da prece de encerramento, pode haver um período de avaliação, de diálogo entre todos, já sem a espiritualidade. O que sempre é muito bom, porque dá ensejo
aos médiums dizerem como se sentiram, o que viram que não puderam expressar durante a reunião. Tudo isso soma em proveito para todo mundo do grupo. Muito bem, então esse tipo de reunião é o mais comum. E ao longo da experiência de meses e anos, esses mesmos médiums, para cada grupo, vão se adaptando uns aos outros, de tal maneira que surge uma manifestação aqui, depois outra ali, e se é um trabalho de 1 hora, 3 ou 4, 5 ou 6. Se é um trabalho de 3 horas, o triplo. Então, tudo depende dessas variantes. Agora, existem outras reuniões em que você, por exemplo, cuida de não deixar que os espíritos vão sendo trazidos somente pela escolha dos benfeitores, que ou são as mais comuns. Por exemplo, onde há alguns médicos na equipe que entenderam que, em vez de deixar em aberto para o mundo maior escolherem os espíritos para virem, você decide atender o caso de uma senhora com depressão que tentou o suicídio 2 vezes. Ou um caso de uma paciente, vamos dizer, com uma doença muito grave e que a família entendeu que, além da medicina convencional, se deveria buscar a ajuda da casa espírita. Então, você vai abrir para aquele caso, seja a doença que for, seja o prejuízo humano, o sofrimento que for. Por exemplo, uma criança com leucemia que vai fazer, na outra semana seguinte, transplante de medula óssea. Transplante pode ser exitoso ou não. Se a espiritualidade participa buscando as questões de origem desse problema infantil, na maioria das vezes as leucemias agudas, pelo menos, são de crianças, você vai ajudar para que questões kármicas sejam removidas e o transplante tenha mais chance de êxito. Então, aí você abre, e aí não é a espiritualidade somente que escolhe. Os colaboradores encarnados escolhem qual é o caso médico mais prioritário para ser atendido primeiro, depois outro, depois outro. São critérios da própria medicina. Eu não vou deixar um caso de uma criança autista com sofrimento, porque é um caso moderado ou severo, não é? Afetando todo o grupo familiar para daqui a 2, 3 meses. Não é? Ou seja, cada equipe vai ajeitando de acordo com o bom senso, procurando que se tenha o melhor resultado para tudo que chega na instituição. Aos poucos, Paula, frequentando, nós aprendemos como é que funciona. Não tem nada de mais, não tem nada de difícil. Se o grupo estudou e é uma espiritualidade dirigente preparada, como costuma ser, o resultado é sempre bacana. Tá bem, Paula? É isto. Obrigada. Então, imagina. Antônio Carlos, bem-vindo agora ao nosso grupo também. Salve, Antônio Carlos. Ele é nosso companheiro na Fluido Infantil, nas quintas-feiras, nas preces. E como nós tínhamos combinado, lembram? Nós combinamos que quem fosse do grupo das segundas-feiras de estudo da mediunidade, que quisesse participar, ajudando ou treinando na Fluido Infantil, todos são bem-vindos. E o contrário também, quem fosse da Fluido e quisesse estar conosco nas segundas, então o Antônio Carlos é o pai do Guilherme e ele agora está conosco aqui também. Seja bem-vindo, viu, Antônio Carlos?
Obrigado, doutor. Boa noite a todos. Tudo de bom. Boa noite, querido. Então, mais alguma questãozinha? Sérgio, Pois não, Aline, diga. eu estou lendo o Livro dos Espíritos e assim meio retomando a fase, né, que as mensagens começam a chegar e pensando que essas primeiras obras que você cita, que foram as primeiras, na tentativa de reunir as mensagens de uma informação, uma universalização, né, da Fiquei pensando se hoje, devido a esse tempo todo que a gente já tem de início das notícias do outro, né, do mundo dos espíritos, se existe ainda alguma coisa no sentido, por falta de informação mesmo, de integração das mensagens de forma a direcionar algo. Não sei se eu consigo expressar bem, mas no sentido de agrupar as mensagens vindas em diversos centros, para além desse nosso grupo, a nível mais universal, mais internacional, que possa recolher, filtrar aquelas que são importantes, que deveriam ser compiladas, para direcionar mesmo as nossas informações, que eu entendo que cada vez a gente recebe informações de acordo com que no nosso nível de evolução aqui desse plano, a gente está preparado para captar, né? Assim, tem uma diferença grande, né? Desses primeiros livros para o que a gente tem de conhecimento até hoje. Não sei, você concorda? E sim, pergunta. Tentando entender o que você está trazendo, né? Eu imagino assim, ó, nós tivemos as obras por Allan Kardec, com mensagens de espíritos do mundo inteiro, que ele recebeu de médiuns também de todas as nacionalidades, e que ele, então, colocou nos livros espíritas fundamentais. Depois, nós tivemos algo preciosíssimo por Chico Xavier, como André Luiz, Emmanuel, Humberto de Campos e outros autores. Agora, de lá para cá, o movimento espírita foi se espalhando e os grupos mediúnicos existindo em qualquer lugar onde o espiritismo tenha sido implantado, né? Mas o mundo é muito grande. E aí o que acontece? Você tem pequenos universos. Cada grupo espírita, cada instituição, são grupos familiares que não necessariamente dividem, compartilham as suas experiências com todo mundo. Mas o movimento, ele é organizado. Há uma ideia de uma aglutinação de grupos regionalmente, por municípios, por estados, por províncias, por países, por idiomas. Então, houve, ao longo das muitas décadas, desde Allan Kardec para cá, a partir de muitos colaboradores, a ideia de união, de unificação. Mas nós tivemos muitos avanços e algumas dificuldades. Mas esse é um projeto para o futuro. Nós desejarmos a integração, a ação solidária, a troca de ideias. Só que também no meio espírita nós temos muito orgulho, egoísmo e vaidade. Muita dificuldade no sentido
do verdadeiro conhecimento doutrinário assimilado e devidamente trazido para a prática mediúnica. Então, nós temos dificuldades humanas em tudo isto, que nós só vamos conseguir ultrapassar quando nós fizermos boa parte do nosso crescimento agindo com solidariedade, fraternidade, compreensão, tolerância, empatia, mas isso é um esforço que há de durar muito tempo para que tenhamos os melhores resultados. Agora, as mensagens que tenham utilidade de serem divulgadas, os grupos divulgam, ainda mais pelas facilidades que nós temos hoje, no sentido de divulgação pelas mídias sociais. Não é? Eu próprio, quando um amigo espiritual traz uma mensagem aqui do grupo, no grupo, por um médium A, B ou C, dependendo do conteúdo, quando eu imagino que possa ser útil para amigos, por exemplo, do Facebook, eu ponho lá. Como, por exemplo, uma mensagem de Eurípides Barçanufo, super, vamos dizer assim, útil para o momento político do Brasil, há semanas atrás. Agora, nós não temos como abranger tudo. O que acontece em Portugal, em geral, fica lá. O que acontece na Dinamarca ou em Orlando, ficam dentro dos seus próprios grupos. Eventualmente, não é? Quando os dirigentes entendem que pode alguma coisa ir além dos muros da casa espírita, ele ou ela divulgam. Mas isso de algo tão amplo que vai servir para o mundo inteiro, como aconteceu com Kardec, com André Luiz, com Emmanuel, nós não temos essa condição agora, me parece. Até porque, Aline, nós não temos, por agora, ninguém nem parecido com Francisco Cândido Xavier. Nós não temos as médiuns da codificação como aquelas, não é? As filhas do casal Baudin, Hermance de Faux, Ruth Céline Jaffé, nós não temos. Então, naquela época, elas eram missionárias para que esse conteúdo espírita fundamental pudesse vir através delas. Cumprido isso, agora nós temos que aguardar um pouco, não é? A difusão da doutrina e outros missionários equivalentes para algo que ainda nós não temos. Mas lembrando, Aline, que boa parte do que nós já temos ainda não é conhecido, estudado pela grande maioria, porque as pessoas, às vezes, não se dedicam a esses labores que demandam um esforço pessoal, dedicação, tempo, motivação, interesse. Enfim, façamos a nossa parte, Aline. Que mais, gente? Então, nós vamos fazer assim, como já são no horário de Brasília, claro, 8h16, nós vamos interromper o estudo por agora e vamos juntos fazer a nossa prece, lembrando da ideia da doação fluídica, a ideia de uma união bem bacana entre nós todos. Todos aqui são doadores em potencial. Quem eventualmente estiver vivendo uma questão, um cansaço, um problema clínico, repouse, coloque-se do jeito para receber. Todos tenhamos água
para ser fluidificada, mas que nós ajudemos numa doação bem útil para questões aí do nosso mundo atualmente. Vamos, então, deixa eu buscar aqui a nossa Ave Maria de Gounod, como um fundo musical suave que nos ajude a nós nos ligarmos, não é? A toda a espiritualidade relacionada com o cristianismo primitivo do Cristo, claro, e dos primeiros 3 séculos, enquanto ele durou. Que nós possamos nos fortalecer, antes de tudo, agradecendo a Deus e a Jesus um novo encontro, os ensinamentos recebidos pelos textos da apostila, que nós possamos nos ver bem abraçados, nos sentir uma só família que deseja colaborar com a espiritualidade numa espécie de exercício mediúnico, anímico, de fraternidade, caridade, dedicação, tendo em vista, não é, Senhor, as múltiplas questões de dramas pessoais e coletivos que estão acontecendo justo agora, quando nós estamos orando, quando estávamos estudando juntos. Mas agora, Senhor, que nos sintamos irmãos e amigos empenhados no bem comum de qualquer um e de todos que vivam as dificuldades ou agruras, expiações e provas, muitas vezes tão dolorosas, seja no Haiti, na Ucrânia, no Iêmen, no Irã, na Palestina, seja na República Democrática do Congo, no Brasil, nos Estados Unidos, no México, que nós sejamos aqueles que vamos construindo e fortalecendo uma pirâmide linda, como que do tamanho da Terra, ideoplasticamente, imaginando o planetinha azul, girando na sua rotação, transladando no sistema solar, com o brilho dos espíritos superiores, sob a égide do Cristo. Pirâmide perfeita geometricamente, com as luzes que representam o amor, a cura, o resgate, a pacificação, incluindo hemisfério norte, tanto quanto o sul, o oriente e o ocidente, imaginando todas as cidades distribuídas na terra e na superfície, envolvendo as cidades astrais, milhares, nas muitas esferas do mundo espiritual, tanto quanto. E a nossa doação de todas as células, de toda a dinâmica dos fluidos magnéticos que são divinos em nós. Vamos espraiando para preenchermos todos os espaços
da grande pirâmide que servirá de acolhimento, tratamento, benefícios às crianças e jovens, aos adultos e aos idosos, especialmente doentes, desesperados, feridos pelas guerras e lutas fratricidas, fazendo com que a noite de hoje, regida por Jesus, por Maria de Nazaré, expandindo todo o seu amor pelo mundo todo, conte com a nossa humilde contribuição para que tudo se dê e possamos ver todos os que sofreram, vítimas de violência, de miséria, de fome, de conflitos, de guerras. Todos, irmãos e irmãs de todas as idades, ganhem agora mesmo o recurso divino que, a par das contribuições por aqui, estão chegando dos céus para eles. Que todos entrem dentro do contexto desse campo de amor, riquíssimo agora de fluidos salutares doados por toda a família que opera em nome de Deus e de Jesus, a benefício deles. Que possamos envolver as vítimas dos últimos conflitos, da explosão em Istambul, num bairro de turismo, vitimando diversas pessoas, ferindo gravemente dezenas. Que possamos ajudar no resgate das vítimas de um acidente aéreo entre dois aviões, no Texas, Estados Unidos. Que possamos cuidar das comunidades mais pobres, na Índia, na China, no Paquistão, em Mianmar, nas comunidades do Brasil, da Venezuela, do Haiti, da Argentina, do Equador, do Peru, Guatemala, Nicarágua, Honduras, El Salvador, por que não? Todos eles, elas, são absolutamente iguais a nós. Irmãos queridos, e que o nosso encontrinho de hoje também cumpra o seu papel no exercício da fraternidade, ensejando com ela também a paz para o mundo. Amigos lindos, numa dinâmica tão bonita, trabalhando desde hoje cedo, depois na prece de todos os dias, tratando dos feridos, balsamizando os medicamentos, cuidando dos mais sofridos pelo mundo todo. Que o nosso Senhor nos abençoe, que nos mantenhamos em paz e que nos vejamos de novo numa prece, numa fluido, ou na semana que vem, na segunda-feira. Muito obrigado, amigos, pelo nosso encontro e pela presença de vocês por aqui esta noite.